Olá, sejam bem-vindos à oitava viagem pelo quinto Evangelho, a carta aos Hebreus. Temos viajado nas verdades espirituais que são tão vivas e reais como as verdades que governam o universo, o qual foi feito por Deus, pelo Senhor Jesus. Por isso ele está no controle de todas as situações, de todas as coisas, conforme nós vimos no estudo anterior. E hoje eu quero trazer-te para uma meditação, talvez mais curta, mas profunda, sobre a importante e mais fundamental obra que o Senhor Jesus veio realizar neste mundo. Porque ele, sendo o resplendor da glória do Pai, sendo a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, veja o que é que ele fez. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Vamos ler novamente? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Precisávamos ser purificados, precisávamos ser limpos para entrar à presença do Pai, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo e Ele não pode comunicar-se com o pecador enquanto este não for lavado. Como? Com sabão? Com detergente? Não. Lavado no sangue do Cordeiro. E o Cordeiro quem é? É o Senhor Jesus. João Batista identificou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse: eis aí um dos Cordeiros de Deus. Ele disse: o Cordeiro de Deus, porque Deus não tem outro Cordeiro. Jesus é o único e definitivo Cordeiro de Deus, oferecido em sacrifício para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas atenção, que esse sangue tem o poder de perdoar pecados, de limpar a nossa consciência, de livrar-nos da culpa e da condenação eterna, mas somente àqueles que pela fé creem nesta verdade. Porque esta é uma verdade que se aceita pela fé, porque a lógica humana não compreende isto e parece loucura. E aos olhos de muitos talvez eu seja um louco ao falar-vos destas coisas, mas se for assim, não sou mais que os apóstolos, que também foram considerados loucos por amor do Evangelho, por amor da cruz. Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Olha, eu considero todos os meus canudos como esterco. E não vou traduzir a palavra literalmente. A palavra esterco não a vou traduzir literalmente. Mas é isso que estás a pensar. É considerado esterco, conquanto eu tenho ao conhecimento de Cristo. E não é um Cristo qualquer, é um Cristo crucificado. Veja como é que Deus escolheu salvar a humanidade crucificando o Filho. Já viu? Um Salvador de pés e mãos atados. É verdade. É verdade. Mas foi ali na cruz que eu vi o amor de Jesus derramado sobre mim. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Que bonito! Que obra maravilhosa! Cristo morreu por ti na cruz. Que fazes tu por ele? Rende-lhe a tua vida, entrega-lhe o teu coração,
vive para Ele, busca as coisas que são de cima em primeiro lugar, coloca Deus como prioridade na tua vida, pois Ele merece isso, merece tudo, tudo. Ele não quer de ti um bocadinho, Ele quer-te completo para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos meditar então nesta obra que o Senhor Jesus veio realizar por nós. Aleluia. Veja, havendo feito por si mesmo. Às vezes não reparamos nestes pormenores, não é? Mas diz que Ele fez a obra da redenção por si mesmo. Ora, esta expressão enfatiza que Jesus não utilizou intermediários. No sistema levítico, o sumo sacerdote oferecia o sangue de animais. Aqui, o sacerdote e o sacrifício são a mesma pessoa, o Senhor Jesus. A purificação não foi delegada a terceiros, a outros, não foi delegada a anjos e não foi alcançada por méritos humanos. Foi um ato solitário. Todos o abandonaram. Foi um ato solitário, apenas do Senhor Jesus. Foi um ato autossuficiente da divindade encarnada. Mais ninguém poderia ocupar aquele lugar na cruz. Somente o Filho, enviado com essa missão. Ora, isso anula completamente qualquer tentativa humana de ajudar na salvação, seja através das obras, seja através de intermediação, supostos intermediários. Isso é rebaixar a obra que Cristo fez, buscar outro intermediário, colocar a nossa confiança numa muleta, numa cunha. Não, isso é ofender a obra meritória do Senhor Jesus. E na cruz Ele efetuou a nossa redenção, pagou o preço da nossa dívida, Ele nos purificou. A palavra no grego é katarismos, purificação. Refere-se a uma limpeza profunda e ritual, de certa forma também. Tinha a ver com os rituais do Antigo Testamento, não é? Em que os cordeiros, os animais, eram sacrificados e tinha este simbolismo, não é? Da limpeza, da purificação dos nossos pecados. Mas Jesus limpa-nos não externamente, mas interiormente. Limpa-nos completamente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não é apenas um perdão jurídico, ou seja, declaro-te perdoado, mas é a remoção da mancha causada pelo pecado em nós e da corrupção que o pecado causou na nossa consciência, o medo da culpa, e causou também em toda a natureza humana, todo o desequilíbrio que provocou na nossa natureza humana. Então, o Senhor nos limpa, mas também nos restaura à sua imagem. Enquanto a lei antiga apenas cobria o pecado e temporariamente, veja esta diferença. A obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário remove tudo isso, remove o pecado, a sujidade. Ele limpa-nos da culpa. Ele limpa o santuário do nosso ser para nele habitar, através do Espírito Santo. Ele barra a nossa casa, Ele limpa a nossa casa. Vejamos agora um terceiro aspecto. Havendo feito, é um ato concluído, terminado. No original, este verbo está no auristo. O que é que significa isto? Indica que uma ação foi completa no passado e definitivamente completo, mas que tem efeitos permanentes. Ou seja, ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, que se repetiam diariamente, a obra de Cristo é única e tem valor eterno.
É por isso que o versículo continua dizendo: e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele assentou-se porque o trabalho da purificação ficou concluído, ficou terminado. No Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 30, nós lemos: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, telestai. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por outro lado, o autor de Hebreus faz um contraste intencional, dizendo que aquele que é o resplendor da glória do Pai, que é o ponto mais alto da divindade, desceu até à purificação dos nossos pecados, que é o ponto mais baixo da nossa miséria. Que aplicação podemos fazer às nossas vidas? Podemos pensar que a mão que sustenta o universo, as galáxias, é a mesma mão que lava a alma do pecador. A soberania de Cristo não o impediu de se envolver com a nossa sujidade. Pelo contrário, a sua santidade foi o agente que eliminou a nossa pecaminosidade. Assim é que é. Podemos então resumir e pensar que esta obra foi uma obra completa, realizada uma vez por todas, foi feita por Cristo unicamente, e ela tem valor eterno. Isto o que é que faz? Faz com que nós tenhamos a certeza da salvação. Faz com que possamos descansar em Cristo. Nada ficou por fazer. A obra não está incompleta. Está concluída, perfeita, acabada. Bendito seja o nome do Senhor. E se foi o próprio sustentador do universo que efetuou esta purificação, que é perfeita, que é absoluta e que é inabalável, então, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Nada nem ninguém pode acusar-nos, porque o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele pagou a nossa dívida, Ele substituiu-nos e Ele é o nosso representante diante do Pai. Podemos ter a certeza, enquanto ainda estamos neste mundo, que a nossa dívida foi completamente saldada. Não temos nenhuma dívida. Estamos reconciliados com o Pai. Agora, cabe-nos a nós viver em paz e em alegria permanente, reconciliados com o Pai. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ora, o facto de Jesus se ter assentado, após a obra da purificação, é um dos detalhes mais ricos em simbolismo sacerdotal e autoridade real. Porquê? Vejamos, no tabernáculo, ou no templo de Jerusalém, vamos dizer, não havia cadeiras ou sofás para os sacerdotes se sentarem e descansarem e relaxarem, não. Eles permaneciam sempre de pé, enquanto oficiavam, realizavam as tarefas do sacerdócio, porque o seu trabalho era de oferecer sacrifícios contínuos, diariamente. Isso nunca terminava. O pecado humano exigia uma repetição constante. Em Hebreus 10, versículos 11 a 13, nós lemos que, ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés.
que é que podemos aplicar à nossa vida? Ao dizer que Jesus se assentou, o autor de Hebreus proclama que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito e definitivo que o trabalho está concluído. Terminou. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E diz que se assentou à destra da majestade nas alturas. A destra é a mão direita. Não é um local geográfico no céu. Significa que ele está numa posição de poder, de favor e de autoridade suprema. E isto vem no cumprimento do Salmo 110, versículo 1, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Jesus voltou para a presença do Pai, não apenas como Deus, que sempre foi, mas como homem glorificado. Jesus está agora na presença de Deus como homem glorificado, sem deixar de ser Deus, mas o homem com um corpo humano glorificado, um corpo que está prometido também aos crentes. Nós vamos herdar um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado que venceu o pecado. Portanto, ele agora governa o universo com a mesma humanidade com que nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, quando penso nestas coisas, que Deus escolheu fazer-se homem, fazer-se carne, assumir a nossa natureza, e ao pensar que ele, depois de ressuscitado, conservou este corpo humano, claro, agora glorioso, um corpo glorioso, conservou este corpo para se relacionar conosco pela eternidade fora, é algo maravilhoso, é algo impensável e que não cabe na nossa mente finita. Mas eu louvo a Deus por estas coisas, que eu agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei todas as coisas tal como sou conhecido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diz que ele se assentou nas alturas. O que é que significa isto? Esta expressão enfatiza que Cristo está acima de qualquer principado, potestade ou hierarquia angélica. Está acima. Nada está acima dele. Poderemos dizer, exceto o Pai, com quem partilha o trono. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Se o nosso purificador, o nosso redentor, o nosso remidor, como vimos numa lição da escola bíblica, penso que na 5ª lição, não percas, e vê esse estudo, assista à escola bíblica dominical, todos os domingos temos escola bíblica. Então, como eu estava a dizer, se o nosso purificador, redentor, remidor, salvador está assentado no lugar mais alto do governo universal, a nossa causa está segura. Ele não está apenas a observar-nos, ele está a reinar em nosso favor, intercedendo por nós, preparando-nos a nossa morada. Ele disse: eu vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não tens este desejo no teu coração? Ou vives apenas para este mundo? Não tens um desejo para além deste mundo? Não tens um sonho de eternidade? Ou apenas o teu sonho é construir castelos na areia, que se desmoronam e caem e desaparecem? Não! Constrói a tua casa sobre a rocha, que é Cristo, aleluia! E Ele te afirmará para todo sempre, pela eternidade fora. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Eu te quero convidar a teres este ânimo, a teres esta alegria, a teres esta confiança, esta esperança, para que não vivas mais para este mundo, mas para aquele que nos comprou, para aquele que nos redimiu, para aquele que nos tornou filhos seus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Para concluir, eu disse que queria ser um estudo mais curto, mas eu não consigo. Para concluir, vamos resumir em 4 tópicos, 4 verdades.
Em primeiro lugar, nós vimos a identidade do Senhor Jesus, que Ele era o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem do seu ser, da sua substância. Em segundo lugar, vimos a ação do Senhor Jesus, que Ele sustenta o universo pela sua palavra. A palavra no grego é rema. Existe a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita. A palavra rema é a palavra proferida. O Senhor Jesus é tanto a palavra escrita como a palavra proferida. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós vimos a humilhação de Cristo, que sendo Deus se fez pobre, encarnou, fez-se homem e foi obediente até à morte e morte de cruz. Desceu para purificar os nossos pecados, por si mesmo e não por outros intermediários, sem a ajuda de ninguém, sozinho. Em quarto lugar, a exaltação. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, confirmando que a sua obra está concluída. Qual é, meu amigo, o impacto destas verdades na tua vida? Vais ficar indiferente? Vais rir? Vais zombar? Vais voltar as costas? Quero dizer que não é a mim que voltas as costas. Quero dizer que é à palavra que voltas as costas. E quero-te dizer mais, e este é um aviso sério, que aquele que rejeita a Cristo, rejeita ao Pai. E aquele que rejeita a Cristo, rejeita ao Pai, e aquele que rejeita esta palavra, faz de Deus mentiroso. E se assim é, se rejeitas a Cristo, se rejeitas esta palavra, és réu de morte. E a condenação eterna espera por ti. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de clamares ao Senhor por salvação, por cura e por libertação. Por isso eu te quero encorajar a vir ao Senhor Jesus. Eu te quero encorajar a aceitares esta palavra como fiel e verdadeira pela fé. Eu quero convidar-te a descansares em Deus. Vives preocupado, afadigado, vives ansioso, não sabes o que te espera no dia de amanhã. Mas eu quero dizer-te que é possível viver aqui e agora, sabendo que estás reconciliado com Deus, tendo a certeza do perdão dos teus pecados, tendo a certeza de que és aceite por Deus, através do Senhor Jesus. Já não vives mais com medo da morte, com medo do além. Não vives mais na incerteza daquilo que te espera, mas vives sabendo quem és, de onde vieste e para onde vais. Eu te quero convidar a render-te a Deus e não mais a conquistar o favor de Deus. Porque alguém já conquistou o favor de Deus por ti e por mim, e esse alguém é Jesus. Precisas então apenas de confiar na sua obra plenamente. Há aqueles que querem confiar em Cristo, mas depois querem confiar no A, no B e no C. Não. Cristo exige da tua fé a exclusividade. Tudo mais é idolatria. Idolatria é pecado que leva à morte eterna e à condenação eterna. Então eu te convido a entregar-te a Jesus, aquele que governa todas as coisas, que quer governar sobre a tua vida. E vamos fazê-lo através de uma oração sincera e honesta. E se o fizeres, fica certo, fica na certeza de que Jesus te aceitará. Pai Santo, venha à tua presença, reconhecendo que tu és o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o único Cordeiro que verteu o seu sangue, que me limpa e purifica de todo o pecado, que limpa a minha consciência e me livra da culpa. Eu compreendo que pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário, tu morreste a minha morte
para que eu possa ter a tua vida. Compreendo que me livrastes da condenação eterna. Compreendo que me reconciliastes com o Pai e a inimizade que existia acabou. Compreendo também que essa obra, realizada na cruz do Calvário, me é oferecida pela fé, pela graça, é um presente de Deus, o qual eu recebo pela fé. Eu aceito a tua obra realizada em meu lugar. E por isso eu te peço que me aceites como filho. E te peço também que venhas habitar em mim através do teu Santo Espírito. Transforma-me, faz de mim uma nova criação e ajuda-me a seguir-te, a servir-te e a obedecer-te. E que ao ler a tua palavra ela se torne clara para mim. Eu te recebo por fé e te declaro, confesso com a boca que tu és meu Senhor, meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu me rendo a ti completamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graças ao nome do Senhor. Bem-vindo à família de Deus. Se orastes com fé, agora és cidadão dos céus. Tens uma nova identidade. Nascestes de novo. Tornaste-te uma nova criatura. Agora és filho de Deus. Agora pertences à cidade celestial. Agora a tua pátria está nos céus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Fica firme nesta fé. Reúne-te com outros crentes que tenham esta mesma fé para se encorajarem à prática das boas obras e a ficarem firmes nestas verdades. E ora a Deus diariamente, porque quando oramos, falamos com Deus. Quando meditamos na palavra, Deus fala conosco. E quando nos reunimos, temos comunhão uns com os outros. Amém? Que bênção! Que bênção! Não te isoles, mas junta-te a outros irmãos que tenham esta fé em Cristo Jesus. Que assim seja. Vemo-nos no próximo vídeo.